Boa noite, bem-vindos ao Semanário Econômico. Temos a doutora Patrícia Justino, que é diretora-geral adjunta da Organização das Nações Unidas, ONU, que em Maputo esteve a participar, portanto, num painel de alto nível que se debruçou sobre um tema candente, que é esta questão da evolução da arquitetura financeira internacional, num projeto envolvendo o projeto exatamente UniWider, que está sendo implementado entre a ONU, a Universidade de Copenhaga e também o Ministério da Economia e Finanças. Doutora, boa noite e bem-vindo ao Semanário Econômico. Este tema da nova arquitetura financeira mundial significa que a atual arquitetura falhou, ou já não responde aos atuais desafios dos países e das economias em particular. O mundo evolveu, não é? Portanto, este sistema de arquitetura financeira internacional que foi implementado pós Bretton Woods, foi implementado no seguimento da Segunda Guerra Mundial. E houve várias modificações, mas agora estamos numa altura em que temos tantos desafios de desenvolvimento que realmente temos que voltar a olhar e ver que tipo de políticas são mais adequadas ao tempo que nós estamos a viver agora. Acha que o mundo está aderente a encontrar, está desejoso a encontrar, está predisposto a encontrar essa nova arquitetura financeira mundial, numa altura em que os países estão a reclamar bastante, estão-se a ressentir das difíceis condições financeiras em que têm que impulsionar os seus processos de desenvolvimento socioeconómico? Eu acho que 2024 vai ser um ano importante. Se vão haver modificações significantes, têm que ser feitas neste ano. Estamos a preparar-nos agora para a Summit of the Future em Nova York em setembro, onde em princípio todos os países do mundo vão assinar o Pact of the Future. Portanto, a altura é ideal agora para ouvir as vozes dos países do Sul e os países em desenvolvimento e quais são as necessidades e quais são as reformas que são necessárias. Portanto, se houver um momento, tem que ser agora. Tem que ser agora e vamos mesmo daqui a mais breves instantes aprofundar as questões iniciais que deixou ficar. Vamos então, no nosso segmento de atualidades, aprofundar um pouco mais este Pact of the Future, conforme revelado aqui pela diretora-geral adjunta da Universidade das Nações Unidas, presente aqui nesta edição do Semanário Econômico. Este é o Semanário Econômico. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. E conforme referimos no início do programa, a Universidade das Nações Unidas, conhecida pela abreviação UniWider, organizou um painel de discussão sobre a evolução da arquitetura financeira internacional. O evento decorreu entre os dias 14 e 16 de maio aqui
em Maputo, que voltou-se para a discussão e que contou com uma discussão sobre a temática específica das finanças para o futuro. É preocupação, conforme podemos perceber no início da comunidade internacional, na verdade, é preocupação encontrar uma nova arquitetura financeira global que responda aos atuais desafios, sobretudo que responda à evolução que a sociedade conheceu. É este tema que, entretanto, a doutora Justina foi aflorada nesta conferência. Disse-me que está-se à busca de novas formas de responder e disse que os países estavam mais ou menos aderentes porque este é o momento atual. Por que é que este é o momento atual, efetivamente? Essencialmente é a recuperação da pandemia, do Covid, é a aceleração das mudanças climáticas e estamos neste momento em que uma série de crises convergem. No topo disso temos a invasão da Rússia da Ucrânia, que levou a pressões inflacionárias, que têm provocado dificuldades em vários países. Portanto, estamos numa situação em que alguém chamou de polycrisis, numa situação em que temos múltiplas crises que têm que ser ajustadas e que têm que ser, todos os países do mundo têm que responder. Portanto, se não fizermos nada agora, arriscamos a estes problemas tornarem-se cada vez mais difíceis. E qual é o conteúdo que está sendo pensado para preencher essa nova arquitetura financeira global e especificamente em que é que ela vai diferir da situação anterior ou da situação atual, porque esta arquitetura ainda efetivamente está em vigor? Portanto, vamos ver, tem a ver com as várias discussões dos países membros das Nações Unidas. Há uma série de conferências de alto nível que vão ocorrer nos próximos meses. A mais importante vai ser a Summit of the Future em Nova Iorque em setembro, portanto é importante que todos os países estejam representados nessas discussões. E várias discussões, portanto, uma das discussões principais é como é que vamos enfrentar a dívida, o problema da dívida externa. Outras propostas que estão na mesa são as reformas do Banco Mundial e do FMI, em termos de maior representação dos países em desenvolvimento. Temos várias questões sobre crédito, as agências de crédito, até que ponto é que se podem ser reformadas. Há uma grande quantidade da dívida externa está nas mãos de agentes privados. Portanto, há uma série de discussões à volta desses assuntos que têm que ser resolvidos. Esta policrise, como qualificou, no fundo é uma oportunidade para uma mudança já há muito desejada da arquitetura mundial, porque não é de agora no contexto da crise pandémica e das tensões geopolíticas que os países, sobretudo do sul global, têm estado a reclamar por uma nova configuração das finanças globais. Não é nada destas propostas, nenhuma destas propostas são novas. O que estamos no momento é que existe apetite político para as mudanças. E realmente chegou-se a uma conclusão que há vários países que estão a enfrentar uma dívida externa e financiamentos enormes, principalmente tendo em vista as mudanças climáticas e como as políticas para enfrentar esses problemas. Portanto, os orçamentos são de uma magnitude tão grande que chegou-se ao momento em que realmente alguma coisa tem que ser feita. E o que é que está pensado para dar, digamos assim, robustez ou sustentabilidade a essa nova arquitetura, para que ela não falhe, para que ela seja não só sustentável, como também eficaz nos seus propósitos? Portanto, dois aspectos. Primeiro, os países da Europa do Norte e dos Estados Unidos estão finalmente a enfrentar o facto que é necessário haver redistribuição ao nível global, não só em termos nacionais, mas também a nível global. E, por outro lado, também há a necessidade que os países do sul global se unem e que tenham uma voz ativa neste processo. Portanto, por exemplo, é muito importante que países como Moçambique tenham uma posição clara e em termos de
que é necessário para os governos nacionais funcionarem nesta arquitetura. Portanto, é necessário, e o objetivo da conferência foi realmente ampliar essas vozes. E como é que a UNO-WIDER está a ajudar os países a estabelecerem, digamos assim, os seus posicionamentos ou os seus roadmaps em direção a esta representatividade na nova arquitetura financeira global? O que nós estamos a fazer é tentar facilitar diálogos. Já tem uma expectativa, já existe uma expectativa concreta do que vai ser a declaração final da Conferência de Setembro em Nova Iorque? Ainda não, ainda estão em discussões. Portanto, o que o Secretário-Geral fez ultimamente foi um apelo para que haja uma maior representação possível dos países do Sul Global na Summit of the Future e continuem com as discussões e as negociações. Patrícia Justino, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Continuaremos a seguir este tema tão pertinente que é a nova arquitetura global e as finanças para o futuro, na verdade, no contexto em que os países vivem de crise, tensões geopolíticas. Uma saída desta situação é tudo que os países têm estado neste momento a procurar para se desenvencilhar desta situação bastante caótica. Muito obrigada pelo convite. Fizemos assim este apontamento relativamente a este evento que tem que ver com a busca de uma nova arquitetura para as finanças globais. Na verdade, um tema que está dentro de um contexto muito mais amplo do ponto de vista da reforma de todo um contexto das políticas ou das relações internacionais. Vamos fazer então uma breve pausa. Logo a seguir retomaremos a escalada do nosso programa. Não saia daí e até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Face a este contexto de restrições do acesso ao financiamento, tendo em conta, sobretudo, a natureza do AFC, desde logo da família do Banco Mundial, créditos concessionais, que abordagens inovadoras estão a ser pensadas ou estão a ser colocadas no mercado para que, no contexto dessas restrições, haja oportunidades realmente dos projetos locais, as empresas locais terem acesso a um financiamento sustentável? Há várias áreas em que nós queremos fazer mais inovação aqui em Moçambique. A primeira é que hoje em dia existem instrumentos, particularmente com tudo que seja a economia digital, instrumentos que permitem ter acesso a um muito maior número de empresas, de pequenas e médias empresas, mesmo de muito pequenas empresas, que não têm acesso ao sistema bancário mais tradicional. E nós estamos exatamente a fazer isso. É um aspecto muito importante e que nós queremos continuar a apoiar o país com soluções mais inovadoras. Um outro aspecto que nós estamos também a ver é como é que transformamos cada vez mais o nosso apoio
para estarem focados sobre empresas locais. Não é? Quando nós, para isso, tivemos que nos adaptar, tivemos que mudar um pouco a nossa maneira de trabalhar e tivemos que reforçar as equipas locais. Nós sempre, quer dizer, já tivemos um escritório aqui em Moçambique há muitos anos, mas foi um escritório relativamente pequeno e nós decidimos, eu decidi há pouco tempo, de pôr aqui em Moçambique uma responsável com maior responsabilidade, com maior nível de delegação de termos de decisão, e vamos ter a partir do mês de abril, muito cerca agora, vamos ter uma colega chamada Meita Fani, que vai estar baseada aqui, que vai cobrir Moçambique e que vai permitir, estando presente, trabalhando com a nossa equipa local, de estar em maior contacto com empresas locais e proporcionar mais financiamentos, mais apoio a esse tipo de empresas. Esse é os métodos mais inovadores que nós queremos, estar mais cerca dos nossos clientes, mais cerca das empresas locais. E depois também queremos ver como é que fazemos mais conexões entre diferentes setores. Nós apoiamos, como eu dizia, a infraestrutura, mas ver como é que a infraestrutura pode ter um impacto direto sobre as pequenas e médias empresas. Também trabalhamos muito com as empresas do setor financeiro, queremos fazer mais através delas, mas também fazemos muitos investimentos diretos em empresas do setor produtivo, que seja a agricultura, que seja o turismo, que seja a distribuição, que seja há vários setores em que nós queremos fazer mais. Mencionou como um dos setores com forte potencial em Moçambique, é o setor energético. Recordo-me que houve um entendimento com a HCB nos termos dos projetos de expansão da própria HCB. Esse entendimento é para avançar? A hidroelétrica, estou-me a referir à hidroelétrica de Caurabasa. Sim. Nós, como sabe, o AFC teve um papel aqui em Moçambique de apoiar muito o desenvolvimento deste setor. E este setor vem através de um certo número de projetos que fizemos, hidráulicos, fizemos também a central térmica de Tamane, fizemos financiamento, é isso que eu quero dizer, financiamento para esse tipo de empresas, e nós estamos a ver como é que podemos aumentar a nossa presença nesse setor. Um dos aspectos que nos interessa bastante é também o aspecto da transmissão. A lei moçambicana hoje em dia permite ao setor privado de participar na transmissão elétrica, e isso é um dos eixos que eu acho com grande potencial para o continente africano, e gostaríamos de poder apoiar este setor. E quanto mais se vê também o desenvolvimento de projetos regionais de distribuição de eletricidade, em que se permite utilizar a capacidade de um país para apoiar os países vizinhos, e Moçambique tem uma capacidade muito forte nesse aspecto, nós gostaríamos de apoiar esse tipo de operações. E na sua opinião, quais é que são os principais desafios da economia de Moçambique? Ora, os principais desafios da economia de Moçambique, eu acho que hoje em dia, o primeiro que tem que se ver é que Moçambique, como nós todos através do mundo, nós estamos num mundo com um grande nível de incertidão sobre como é que o mundo geopolítico está a evoluir, não é? E tivemos infelizmente há pouco tempo uma grande pandemia, que teve um grande impacto sobre as economias mundiais e a economia moçambicana também. Eu acho que todos esses fatores externos são fatores que têm que se tomar em conta quando se faz uma estratégia de desenvolvimento de Moçambique. Moçambique também é um dos países no mundo que está mais afetado pelas mudanças climáticas, e nós vimos, infelizmente, o número de ciclones que houve nos últimos 6 anos. É muito triste ver o impacto que este tudo tem no país. Estes fatores são fatores que existem, que é preciso tomar em conta quando se faz uma estratégia de desenvolvimento de um país. Agora, eu acho que quando se olha mais nos fatores que Moçambique pode controlar mais facilmente, digamos, um dos aspectos que é importante, eu acho que é continuar o desenvolvimento das infraestruturas. Eu penso que há um desenvolvimento do setor energético, como eu já estava a falar, que é real e que tem muito impacto e que está em muito boa direção, mas tem que se ver não só os aspectos de infraestrutura elétrica, mas também de transportes, digital, infraestrutura digital. Eu acho que há aí oportunidades de fazer um número de passos para a frente que são importantes. Eu acho que o outro desafio que eu também mencionaria para Moçambique é que tem uma economia que tem que se diversificar mais, e acho que há oportunidades de diversificar, porque o potencial de Moçambique tem várias dimensões, não é só a questão energética, também tem o setor agrícola, que é um setor importante, tem o setor do turismo, que é um setor importante, a capacidade dos serviços, etc. Há vários setores que se poderiam desenvolver mais, e uma economia mais diversificada
traria mais crescimento para a economia, mais benefícios para a população local e mais empregos, que é o que é mais necessário. Neste momento, olhando para aquilo que é o portfólio do AFC em Moçambique, quais é que considera que são os grandes projetos do qual, de fato, o AFC se orgulha de ter contribuído, que estão em implementação em Moçambique? Eu confesso que tenho muito orgulho no trabalho que as equipas aqui fizeram. Eu acho que em Moçambique conseguimos fazer um número de projetos muito importantes e muito interessantes. Vários projetos, fizemos um projeto, por exemplo, no setor agrícola, em que ajudámos a desenvolver não só a produção de abacates, mas também de lixis. Voltando ao setor energético, sem querer secundarizar os outros setores, mesmo porque se referiu da necessidade da diversificação da economia moçambicana, de que forma específica é que o AFC está a apoiar o desenvolvimento do setor energético em Moçambique? Nós, hoje em dia, na nossa carteira, já temos o financiamento de cerca de 60% dos projetos do setor privado energéticos em Moçambique. Agora, a sua pergunta é o que é que vamos fazer a mais? Vamos continuar. Há outros projetos de mais centrais hidroelétricas ou de energias renováveis que nós podemos apoiar, gostaríamos de fazer isso. E eu estava a mencionar este aspecto da transmissão, porque é um dos aspectos. Quando se olha o desenvolvimento da África, Moçambique não é uma exceção, comparado com outros continentes, vê-se que o papel do setor privado no setor da transmissão elétrica ainda continua relativamente tímido. Em outras regiões, países tiveram mais abertura desse setor ao setor privado. Ora, quando se vê as necessidades de investimentos que são muito grandes nesse setor, o setor público já não tem capacidade de estar a pagar esses investimentos todos. E o setor privado está pronto a fazer esse tipo de investimentos. E nós gostaríamos de desenvolver isto aqui em Moçambique, e fez parte dos temas que foram discutidos esta semana enquanto eu estive cá, e eu acho que é uma das grandes oportunidades que haverá. O que é que, mesmo para concluir, o que é que vai mudar? O que será esta nova fase da presença do AFC no mercado moçambicano? Em termos de inovações, novas abordagens ou até produtos financeiros mais ajustados às condições locais? Eu acho que o que vai mudar é que nós vamos estar mais cerca das empresas moçambicanas. E isso vai nos permitir perceber melhor as necessidades, as oportunidades, os desafios, os aspectos do trabalho deles, não é? E isso vai nos permitir desenvolver produtos novos, mais adaptados ao que eles querem. Eu tive o grande prazer de trazer aqui a Maputo toda a minha equipa de liderança da África durante uma semana. Nós reunimos aqui cerca de 150 pessoas e falámos exatamente do caso Moçambique, o que é que está a acontecer aqui, como é que nós podemos aprender o que está a acontecer aqui para fazer em outros países africanos. E nós também temos outras ideias do que fizemos em outros países do continente, como é que podemos fazer as ideias aqui. E é isso que eu quero mudar, é isso que nós vamos mudar, vamos fazer mais, vamos fazer melhor e vamos apoiar mais a criação de emprego aqui em Moçambique. Sérgio Pimenta, muito obrigado por esta oportunidade de interação. Nós cá estaremos para seguir, entretanto, aquilo que o AFC for fazendo no mercado moçambicano e os resultados que essa interação poderá gerar. Muitíssimo obrigado. Muito bem, ficamos por aqui relativamente ao destaque desta semana e até já. Você está com o Semanário Econômico.
água é vida. Não restam dúvidas para as 37 comunidades dos distritos de Inhassoro e Govuro, na província de Inhambane, que estão a beneficiar do projeto de água e saneamento financiado pela SASOL no âmbito dos acordos de desenvolvimento local. Este pequeno sistema de abastecimento de água está a beneficiar o próprio Centro de Saúde de Inhapele, a Escola Primária de Inhapele, a Secretaria Administrativa da localidade de Inhapele, a residência oficial do chefe da localidade de Inhapele, o Centro de Saúde. Antes de termos este pequeno sistema, tinha aqui uma bomba manual. Então, com a transformação daquela bomba manual em pequeno sistema de abastecimento de água, a vida mudou para a própria população circunvizinha. Os dias das comunidades já foram mais difíceis. Este sistema de abastecimento de água trouxe um impacto muito importante para o funcionamento da unidade sanitária. Isto porque antigamente, antes do sistema, trabalhávamos em péssimas condições. Hoje usávamos uma bomba manual e tínhamos dificuldades em deixar o paciente ainda correr, ter que ir bombar água para virmos fazer limpezas e dar ao paciente. A escola fica beneficiada desta água. Crianças estão muito bem felizes, porque em vez de passarem para consumir água do outro lado lá, na fonte, na bomba de água, eles aproveitam a água que já chegou na escola. Antes da construção deste sistema e a bomba de água que está na escola, as coisas eram difíceis. Por quê? As pessoas distam, posso dizer, a 500 metros de lá onde estão para virem tirar água, porque todos esses lá tiravam aqui, naquela bomba. E, entretanto, do outro lado, Massaquel B, também atravessavam a estrada para irem tirar água onde? Lá no bairro Cedes. E também lá era um problema sério, porque também lá não tinha água, só tiravam a água dos poços naturais. Aquele ngovo, porque eu caringa lé, abaixo pega ngovo lá no tema da mate. Vezes aquele recusa a mão utikela cacaia na mate, kusuka lá as machinwana chojaka. Vezes mate aquele mate kota mate já ai kasen kakulise. Já vezes makuma lá ka soha. Antes de termos os novos sanitários, as crianças traziam palha e restos de tábuas e aquilo não estava seguro, porque era ruído por um moché. Então, sempre tínhamos que construir as casas de banho quase mensalmente e sempre a comunidade reclamava. Então, com a ajuda da SASOL, já ultrapassamos as dificuldades que tínhamos aqui na escola. O impacto dos projetos a nível das comunidades é visível, é satisfatório, tendo em conta que nós vemos alguma diferença no que é a vida das comunidades. Por lado do governo, há uma satisfação também, porque a SASOL tem alavancado parte daquilo que são as necessidades das comunidades. Então, a intervenção da SASOL nas comunidades para o governo é bem-vinda e sentimos honrados e felizes com esta intervenção.
E vamos então ao tema de fundo da presente edição. Conforme anunciamos, vamos lançar um olhar para o Africa Pulse, que é este relatório que já fizemos referência em edições anteriores do Semanário Econômico, que retrata sob ótica do Banco Mundial o processo de crescimento do continente africano. Este relatório foi recentemente divulgado em Washington pelo Banco Mundial e temos hoje a oportunidade de conversar com uma das figuras que esteve por detrás da estruturação deste relatório. Falo de Andrew Debelin, que é o economista-chefe para a África do Banco Mundial. Andrew, welcome to our weekly business show and welcome to Maputo, to Mozambique. Thank you so much, Joan Carlos. It's a pleasure to be here. Well, I will start you to ask, in your point of view and in the context of the Africa Pulse, what are the key factors that currently pose the risks or threats to the African economic growth in sustainable ways? Thank you. So Africa Pulse is a biannual publication that the Office of the Chief Economist for the Africa region puts out. And it usually comes out in October and April. So what we do there is to try and capture the near-term macroeconomic outlook, these high-frequency, rapidly changing indicators for the region. This could be, growth, it could be inflation, it could be debt, and typically these things move because either domestic events happen or some external events happen. So what we show in the latest Africa Pulse is that we're beginning to see a fragile recovery. Okay, so that means there's some recovery, but at the same time, that recovery is fragile. So let me explain. Very fragile? Well, or not that much? Let me explain the sources of the fragility, and then you can decide whether it is very or it is moderate or low. Okay. So first, on the recovery part, for the first time, we're beginning to see the economic growth actually rebound to about 3.4% per year this year. That was compared to 2.6% in 2023. And we project that in 2025, it will go up to about 3.8%. And that's primarily because of recovery in private consumption. So the other sources of growth, typically government consumption, investments, are very subdued. And for government, because all the governments are now trying to reduce their debt, so they don't have a lot of money to spend. And for investments, precisely because interest rates are really high, and so businesses can't really borrow easily. So that is what is constraining the recovery, but it's mostly driven by private consumption. Now, we say that this is really fragile for 4 reasons. The first one is precisely because it's being driven by private consumption. So that cannot be something that's sustainable over the long term. We need investments, okay? Whether that is public or private. The second reason it is fragile is because a lot of countries are saddled with a lot of debt. And this debt leads them to service their debt at very high cost. In other words, in 2023, on average, African countries spent 47% of their revenues in servicing debt. So that's money you can't spend on education, on health, on infrastructure, right? Water, sanitation, and so on, right? All these things are needed badly. So that's money you can't spend on that. So that's the first problem. The second problem is that a lot of the alternative financing to government spending has dried up. So investments from China that have been very important for infrastructure investments in Africa has slowed down a lot. Investments, as we talked about, has slowed down a lot. And commercial financial markets like Eurobond that African countries were able to go and use as a substitute for, that also has been shut off. And for the countries that try to go there, 3 countries have so far done that, Benin, Cote d'Ivoire, and Kenya.
the premiums, the interest rates are very, very high. They're very costly. Okay? And then on top of that, you have conflict and violence, and you have climate change, which is disrupting production and leading to a lot of food insecurity in the region. So combined, these are the sources of fragility. So I'm going to leave it to you to decide whether, in fact, it is. For me, it's a very tricky context for the African economy. My question now is, there is a way that the African economy can pursue it to foster the economic growth in sustainable ways. What is the way out now that can be seen in immediate term, at least? Yeah. So I think the most important thing is to remember that African countries need to reform. They need to do serious, durable reforms. And the way to do that is, first and foremost, to stabilize the macroeconomy. So the things you would need are stability of two types. One is macro. In other words, you need to bring inflation down. That has happened for the most part for many countries now, except for a few. You need to reduce debt. And to reduce debt, you have to be very transparent about how you do, you manage debt. Now we can talk about later on what the role of the international community needs to be in terms of helping countries get out of high levels of debt. But on their own, they need to reduce debt. And one of the things to do that is to increase domestic revenue. Because in the end, these countries have to finance their own development, right? So it's really important to increase domestic revenue. What that means is the structural reforms should focus on expanding the productive capacity of the economy. So you have to invest, or at least create conditions for investments to come into agriculture, to industry, right, to a lot of other sectors, right? So that's one thing. The second thing they need to do is, in order to grow, is to really try and reduce a lot of the impediments to growth, such as, energy. It's a major impediment, right? Road network, railway network, transport systems, right? Really connect. And then the third thing is to trade with each other a lot more. Well, the African economies, mainly the government, are facing very restrictive conditions. You cited here the risk of the debt now. There's very, very slim space, fiscal space for the government. How will the African government free themselves from this vicious circle of the debt? The first thing to do is just be very transparent about where your debt comes from. So that's one thing. The second thing is, if you're going to free yourself from this debt, you have two choices. One is to increase revenues or reduce expenditures, or both. Right? On the expenditure side, the most important thing is twofold. One is you need to be efficient, be really, really meticulous about what you spend your expenditures on, protect the poor first and foremost, right? Basic services like education, health, water and sanitation, energy, those things are really, really essential, so you need to protect that. You need to protect some spending that is really going to create the conditions for durable growth, so you need to spend on core issues of infrastructure. So that's on the expenditure side. On the revenue side, you need to be able to collect what you're owed. A lot of countries in Africa don't collect enough revenues. Even the taxes that they're owed, they don't, especially when it comes to extractives. The second is be efficient in the way you collect, right? So you can do a lot of things in terms of the effort to collect taxes, the administration. You could use technology in order to try and reduce, leakages and corruption and so on, right? So you could do that. But you could also start taxing things that you don't tax right now, which are major sources of revenue, like property taxes, which a lot of countries in Africa don't do. So, for example, in
in Africa, we know that only 0.4% of parcels, urban parcels, are actually taxed. The parcels, right? Like these plots, only 0.4%. And in general, African countries get maybe 0.4% of GDP in property taxes. So there is a lot of room to create, to generate more You revenue. mentioned on the beginning of our conversation that there must be a very, very deep reform, I understand. Reform needs to be done. Yes. Actually, the African economies are coming from reform and reform. They actually don't finish the previous reform, they started a new reform. Yeah. What is the range of the current reform? Exactly. Reforms are one of those things economists cannot stop doing. Because if you stop reforming, you're going to be stagnant. Because what happens is you reform in one stage, okay, and new sets of issues arise because of that reforms. Because the economies are dynamic. Once you reform, the populations will react, the businesses will react. Some of it will be positive. Sometimes some of you don't even have time to assess the reform that you done previously. So that's why my question. So I think, what is the depth of the reforms that you can do? We have lots of areas where we need to do reforms. Okay, so for example, we talked about macroeconomy, right? But that is just in order to stabilize the conditions under which investors, both domestic and foreign, can assess whether, in fact, if they put their money in this economy, that they're going to actually have huge payoffs, right? They have to think about, they have to calculate, do I want to take risks? So that is on the macroeconomy stabilizing. But then there are specific things about sectors. Is the education system, what you get out of the education system desirable? Okay, if you want to really create a very skilled workforce, well educated, that are going to be able to absorb all the technologies in the world, but also create new ones, is that education system really, really in place? Are they up to speed for these kinds of reforms? Do you have the infrastructure to deal with climate change, right? We are confronted with these massive risks in the world, like climate change, right? Which destroys roads, creates all kinds of problems in terms of production. The question becomes, do we have the types of infrastructure, whether that's roads or sewage systems or water and sanitation, that it will actually be able to survive climate change, right? So the types of reforms we need to do, the structure of reforms we need to do are deep, but you don't have to do all of them all at once. You need to think about what are the priorities that you need to do now. The big priority right now is to stabilize the economy. Can you do it efficiently in the context of this context of the global economic environment that is very, very unstable, very uncertain? Yes. What is the space for the African economy here to find the own way for the growth in sustainable ways? In a way, that is why we need to do domestic reforms, right? Because in the end, domestic reforms are much more superior to what happens outside, right? So right now we have a lot of geopolitical tensions in the world, and the geopolitical tensions create lots of risks for African countries. One of them is if all of a sudden you hear the word like onshoring or friendshoring, which is the countries are beginning to cluster around friends. They're going to source their products from friends, right? So that creates all kinds of problems for countries. Now, I think the reason why, for African countries, the reason why you want to do these reforms are threefold. One is, if you do domestic reforms, you signal to your own domestic investors and foreigners that you're serious, your domestic reforms are credible, and that they want to actually invest in this. So that's one. Two, in order to protect yourself from the risks that come from international tensions, you definitely want to build resilience
part of that resilience is to build domestic capabilities and production, but also to try and trade intra-regionally. So African continental free trade becomes really, really important in this context. The third thing is you need to diversify who you trade with. So it will be very risky for African countries to take sides in this geopolitical competition, right? Instead, you should just trade with everybody, trade with yourselves, because that provides an alternative to the risks that come, and increase the product capacity of the domestic. Do you think that this initiative, African Free Zone trade, is one way in that direction? Absolutely. I think that one of the advantages. So African countries right now trade mostly with outsiders. So 80%, right? 80% of African trade is with outside Africa. Only 20% of trade comes from one African country to another, right? So that's a huge imbalance. In most places in the world, say Europe, East Asia, North America, it's above 50, in some cases up to 70%. So 70% of trade from Europe comes from another European country. It doesn't mean that you reduce the trade. The volume of trade can go up, but the ratio should balance out a little bit. But what that will do is, when you have a shock, like the one we had, say, when the war in Ukraine broke out, and all of a sudden in all of Africa, there were lots of countries where there was hunger, there was inflation going out of control, and so on, right? What having alternative trade patterns will do, such as, say, continental free trade, will be to build resilience and to reduce the risk of relying too much on one country for wheat or whatever, right? So continental free trade can be a source of resilience. It can also be a source of creating a lot of other opportunities for African entrepreneurs, because the markets will be larger. It will bring in a lot more competition, so the quality of products and the variety will be larger. You can build bigger companies because now they can serve bigger markets, right? So productivity will all go up. And so there's huge benefits. In fact, we find out in our own studies that if African countries really commit and to implement African continental free trade, you could get almost 14 million people out of poverty. Right? So these are really, really important numbers. So how do you see the role of international community and partners of development for Africa in this context to help the continent find its own economic growth in sustainable ways? Yes. I mean sustainable ways because we have a benchmark here. People are still thinking about the pre-pandemic situation. Will African economies ever go back to that average of economic growth? Yeah. I mean, the pre-pandemic average. Yes, and we have to be hopeful, right? Because somebody said that the future belongs to those who are optimistic and hopeful, right? Now, the pandemic was a real shock. It literally shut down everything about the economy and life, right? And so it left a lot of scars, both economic but also social. Learning suffered a lot, businesses suffered a lot, government revenues suffered a lot. Part of the real high, debt in Africa today were precisely because of what happened during the pandemic, right? In order to protect businesses, families, and other, vulnerable populations, the governments have to spend a ton of money, and that's part of the reason why we have debt. Now, can African countries get back to that? So, in the Pulse, we show that, last year it was 2.6%. This year, it's 3.4%. Hopefully, that will be the beginning of a recovery. We don't know. That will depend on the reforms that African countries do and what happens, of course, around the rest of the world. So, what can the rest of the world do? One is that I think it's really important for the rest of the world to recognize that Africa's growth is really, really, really important for global development. Why do I say that? One, this is the youngest continent with a growing population. So increasingly, the working force
for the world in a few decades will mostly be here. And that has huge advantages because you need young people in order to be able to have a really robust economic growth, right, and investments. So investing in the people in Africa, by African, of course, governments, but also international, interest in international development community is crucial, because that will be it could be a major source of an engine of growth for the world, not just in Africa, but for the world, as Asia has become the last 40 years, right? So that's one reason why they should care. To do that, it's really, really important for Africa, for the international community to think about how to free up fiscal space for African countries to be able to invest in their people, in the infrastructure that they badly need, and so on. And to free up that fiscal space will require that, in fact, for a lot of these countries that have a lot of debt problems, there ought to be some conversation about either debt forgiveness or debt restructuring. So that can be one way forward. To conclude, Africa needs a new hope or a new model of its economic growth? We need hope that is based on a new model of economic growth. Andrew de Belin, thank you very much to be here in our show. I hope to see you anytime soon again. Thank you. It's a pleasure to be here with you. Fizemos assim então este tema de fundo hoje com Andrew de Belin, economista-chefe do Banco Mundial para a África. Estivemos a analisar as perspectivas económicas para a África refletidas na publicação Africa Pulse, que já fizemos aqui referência, e olhamos para o alcance das recomendações que foram tratadas nesta publicação, e assim também lançamos algumas conjecturas sobre essas mesmas perspectivas, até o qual essas perspectivas podem ser execuíveis ou realistas. Agora é tudo, é o ponto final a esta edição do Semanário Econômico. Tivemos imenso prazer em tê-lo em nossa companhia. O convite está renovado para um próximo encontro, já sabe, daqui a 7 dias, sensivelmente aqui no Semanário Econômico, no STV Notícias, onde a gente se vê. Boa noite, muito sucesso e até lá. PNI, milhões de braços, uma só força.